vimos na última sessão algumas das ligações entre arqueologia e história, principalmente. Hoje vamos falar um pouco das relações da arqueologia com a antropologia, ainda a um nível muito introdutório geral, porque depois, mais adiante, haveremos de voltar a estas matérias no plano mais metodológico e das teorias de grau intermédio, e também procurarei referir, embora muito brevemente, outras correntes teóricas mais recentes da arqueologia contemporânea. Avancemos, pois. A primeira questão que talvez se colocasse, possa colocar e que se coloca desde há décadas é de se existe ou não uma crise na arqueologia. A ideia de crise é uma ideia em si mesmo positiva no domínio científico e talvez na vida em geral, na própria existência dos seres vivos. A crise é uma insatisfação e implica um permanente movimento de adaptação a novas circunstâncias e, portanto, a existência de crise é algo com que se convive bem em arqueologia, em qualquer ciência, diria. No caso da arqueologia, a ideia de crise decorre, em primeiro lugar, talvez de se ter visto ainda no século XX e talvez mesmo em finais do século XIX e ao longo do século XX a sua expansão em todos os azimutos, aí voltaremos noutra ocasião, e também com a consequência, diria, de que essa expansão em todos os azimutos pode colocar em risco quer a natureza, quer a coesão disciplinar da arqueologia e isso conduzir a especializações tais e a diferenças tais em que certos arqueólogos, certos aspectos da disciplina se limitem à descrição de cacos e pedras, aos aspectos puramente descritivos e classificatórios, aquilo que Moberg, no seu livro de Introdução à Arqueologia, chama de arqueólogo filatelista, com vinculações a escolas particulares e, portanto, a existência de arqueologia a diferentes velocidades. Duas das velocidades que, de resto, mais são referidas na arqueologia e que são plenamente atuais é as da arqueologia de investigação e as da arqueologia patrimonial. Dir-se-ia que têm velocidades completamente diferentes de atuação e isso tem consequências bem concretas e reais na capacidade da disciplina de executar as suas missões, porque a arqueologia de projeto de investigação tem uma velocidade necessariamente mais lenta do que a arqueologia de salvamento, por exemplo, de impactos ambientais, enfim, de património em geral, que obedece a ritmos de velocidades que se tornam impraticável a investigação dos materiais que são postos à vista, das estruturas, dos sítios arqueológicos, e isso muitas vezes significa a sua destruição, de facto, porque tudo aquilo que não, ao nível da arqueologia que resulta do campo e que não é devidamente estudado acaba por ser destruído porque deixa de ser conhecimento utilizável. Portanto, há uma diversidade muito grande nas esferas de atividade dos arqueólogos. Vejamos algumas, segundo alguns autores. Por exemplo, David Clark, que já referi antes, que é um autor do estruturalismo, dos inícios do estruturalismo da arqueologia, mais do ponto de vista até da adaptação dos modelos da linguística à arqueologia, considera, num livro magistral, de resto, Analytical Archaeology, que a arqueologia e os arqueólogos têm três básicas esferas de atividade: a colheita de dados, a classificação, a execução de taxonomias, voltaremos também ao próprio conceito de taxonomia em arqueologia, e a construção de modelos, hipóteses e teorias de síntese, de integração e de realização. Outros autores, por exemplo Moberg, que também já citei aqui hoje mesmo e anteriormente, considera que o tal arqueólogo filatelista se situa numa esfera da arqueologia que é a da arqueografia, não seria uma ciência de direito total, como em relação à etnologia podemos falar em etnografia como o conjunto dos métodos de recolha de dados, mas a etnologia mais englobante não se limita à etnografia. E depois aqui também, assim, em arqueologia, teríamos uma primeira etnografia, trabalhos de recolha de dados, de descrição, e depois uma segunda fase, propriamente a mais ambiciosa da arqueologia, a arqueologia em sentido estrito. Moberg apresenta este tipo de esquema em que, numa primeira fase da arqueografia, ao arqueólogo, aquilo que move o arqueólogo, o tipo de questionário que move o arqueólogo é o perguntar, o observar, e observando, tanto observa questões que são mensuráveis, o que ele chama arqueometria, como questões que são mais qualitativas e mais da observação sem capacidade de medida, o que ele chama de arqueoscopia. E depois de, digamos, feito este conjunto, que no conjunto ele chama o arqueograma, que é o conjunto dos dados arqueológicos descritos,
Aí passar-se ainda a uma fase arqueográfica, a uma outra etapa de ordenação, de classificação, de seleção, de generalização, enfim, descrição em geral. Com os dados descritos, com o arqueograma constituído, o arqueólogo passaria a uma segunda fase, mais científica e mais ambiciosa, diria assim, mais científica no sentido de ciência global e não dependente de outras, que seria a de analisar, associar, interpretar e finalmente responder. E ao responder, está-se a colocar novas questões e, portanto, há um processo de feedback, de controle, de recomeçar de novo. Não em termos de ciclo vicioso, porque as perguntas que se obtêm à saída não são as mesmas que se fizeram à partida. Serão perguntas, otimisticamente falando, mais elevadas, de outro nível, e, portanto, o processo científico não é o do ciclo vicioso, mas é o da espiral evolutiva, no sentido de um cada vez maior, mais alargado e mais profundo conhecimento do mundo, e, neste caso, dos vestígios arqueológicos. Nesta perspectiva e dentro destas linhas que começaram a ser primeiro desenvolvidas no continente europeu, por autores como David Clarke ou Moberg, por exemplo, nós depois vemos que este tipo de preocupações, de raciocínios, são levados muito mais longe na arqueologia americana e dentro de um quadro que é mais o da antropologia do que o da história. É conhecida a célebre frase, quase uma butade, de Willey Phillips, em meados do século XX, que dizia que a arqueologia americana ou era antropologia ou não seria nada. Claro que outros, inclusive outros americanos, responderam invertendo esta frase, que todas as grandes frases têm o seu quê de interessante, de afirmações bombásticas e podem ser facilmente reversíveis, e poder-se dizer que a arqueologia que se interessa pelo tempo ou é histórica ou não é nada, como houve quem disse. O autor principal desta ideia, desta ótica da arqueologia como uma antropologia e não tanto história, que é típica do pensamento da escola arqueológica americana, foi, já falecido, Louis Binford. De um dos seus primeiros artigos, depois há muitos livros, é um autor muito prolixo, com livros absolutamente fundamentais, nem sempre fáceis de ler, porque também nem sempre era um autor de escrita fácil, escorreita, mas um dos seus primeiros artigos é precisamente o Archaeology as Anthropology, arqueologia como antropologia, que saiu na revista American Antiquity em 1962 e que de algum modo se pode dizer que é o criador, o lançador da chamada nova arqueologia americana, ou arqueologia antropologicamente orientada. O que é que Louis Binford diz neste livro e noutros, não é? Enfim, resumindo muito brevemente o seu pensamento, é de que os arqueólogos têm que conceber os dados arqueológicos como um sistema, sistemas sociais totais, e em que, portanto, do particular se pode atingir o geral. Diz ele também ainda em 62 que os arqueólogos estão numa excelente posição para darem grandes contribuições para a antropologia em geral, porque os seus dados muitas vezes são únicos, cobrem arcos temporais muito maiores, têm uma diversidade do fenómeno humano, ou documentam uma diversidade do fenómeno humano que a antropologia centrada no presente não é capaz de atingir. Portanto, os arqueólogos seriam, segundo ele, serão chamados a importantes contributos para a antropologia. Só que, para o fazer, nós precisamos de uma ciência do registro arqueológico, como ele diz. E este é todo o seu combate. Encontrar métodos científicos, no sentido dele, no sentido que é um sentido antropológico, que já veremos detalhar um pouco mais, para que a arqueologia possa cumprir a sua missão no interior do continente da antropologia. Aqui está uma imagem um pouco humorística de Binford, com esta ideia do novo, da arqueologia como a antropologia. E alguns dos livros clássicos de Louis Binford, designadamente o Working At Archaeology, ou ainda, muito interessante, o Bones, Ancient Man, Modern Myths, um dos primeiros livros muito interessantes do que poderíamos chamar arqueozoologia, em que se desmistificam muitas das ideias simplistas, diria quase infantis, existentes à data, de que pelo facto de um osso qualquer, de um qualquer animal encontrar-se junto a objetos de pedra lascada, por exemplo, teriam necessariamente de ser objeto da caça, quando poderiam documentar momentos deposicionais muito diferentes. Portanto, toda a problematização inicial que dá origem aos estudos de arqueozoologia pode-se em parte beber neste livro de Louis Binford, ou Debating Archaeology, que é um dos últimos, e o clássico New Perspectives in Archaeology. Quais são, nesta ótica antropológica, os objetivos últimos do trabalho arqueológico? Sigo aqui um trabalho da Patty Watson, que é digamos, um dos expoentes, não direi maiores, mas um dos expoentes importantes desta perspectiva americana.
Primeiro, em ordem cronológica, ou, perdão, em ordem hierárquica de importância. Como menos importante, fornecer temas de coleções e objetos para museus. Depois, obter conhecimentos de sequências de factos e cronologias. Reparem que estamos aqui num domínio que é típico da história. Obter conhecimentos de factos e cronologias é uma das funções principais, se não quase praticamente a última da história. Podíamos ainda acrescentar, se quiséssemos, este terceiro patamar, ajudar a fornecer dados para estudos históricos plenos. Portanto, estes são objetivos da arqueologia que Patty Watson considera, sim, e que são caracterizadamente históricos. Só que para ela não são os principais. São os mais elementares, os mais básicos, os mais simples e elementares. Mais importante do que tudo isto seria fornecer dados independentes para testar hipóteses acerca do processo cultural, e aqui já estamos num domínio francamente antropológico. A antropologia visa encontrar as teorias explicativas do processo cultural, e a arqueologia podia funcionar como uma piscina onde se iriam buscar exemplos muito mais diversificados do que aquele que se tem no presente ou no passado recente para a observação antropológica, e assim a arqueologia ficaria completa. A mesma ideia continua, portanto, podemos agora resumir em termos da relação da arqueologia com a antropologia, dizendo que ela se manifesta a um nível elementar, ao nível das reconstituições etnográficas, daquilo que podemos chamar uma etnoarqueologia, ao nível das teorias de grau intermédio, por exemplo, da tafonomia, daquilo que há pouco referia quanto a Bifford e à sua muito pertinente crítica ou comentário à certa infantilidade na observação dos restos, por exemplo, dos animais, dos ossos, nos sítios arqueológicos. Portanto, a ideia da taxonomia é muito desenvolvida pelo Bifford e pelos arqueólogos da nova arqueologia, da arqueologia antropologicamente orientada. O tal método científico, para estes autores, teria que ser necessariamente hipotético ou dedutivo. O caráter das culturas humanas enquanto sistemas adaptativos e funcionais, sistemas de adaptação com funcionalidade adaptativa à natureza, e daí também outra ideia, a ideia do otimismo biffordiano, é que, sendo sistemas, pois qualquer uma das partes está ligada com a outra, e movendo-se uma roda, move-se a outra, e portanto pela parte podemos chegar ao todo. Uma das obsessões, diria assim, do pensamento biffordiano. Depois, outra ideia é de que os fins últimos da pesquisa arqueológica são procurar leis transculturais. Diz que isto é uma ciência que procura leis, como a física, que no fundo nos permite. A lei da gravidade é uma lei que atravessa todas as culturas e todos os tempos, e portanto seria também este o objetivo da arqueologia: encontrar leis que regem o comportamento humano independentemente do tempo e do lugar. E portanto, sendo assim, seria uma arqueologia de processos, uma arqueologia processual, processos que não dependem tanto do particularismo da história, mas das tais características de adaptação, da relação entre o homem e o meio, dos modos de vida humano e das suas leis adaptativas transculturais. Finalmente, estaremos num quadro de explicação e até de predição, ou seja, tal como na física nós podemos prever que, se determinado massa, uma pedra, vamos falar de forma mais simples, for deixada no espaço, ela vai cair por força da gravidade a uma certa velocidade, dependendo da massa que tem. Também na arqueologia, nós, ao contrariamente à história, nós poderíamos prever o que ocorreria em situações novas, utilizando as leis pré-existentes e definidas para situações já conhecidas. Esta visão da arqueologia como antropologia foi muito típica entre os anos 60, os anos 80 do século XX. A partir dos anos 80, ela vai entrar em progressiva crise, diria assim. Mais e mais gente começa a pôr interrogações, a duvidar. E entramos num domínio, numa época, diria, anos 80, anos 90 do século XX, do chamado pós-processualismo, depois do processualismo, depois da antropologia, da arqueologia antropológica. O pós-modernismo, há aqui muitos pós, os pós esteve na moda nesta altura chamar pós, e na realidade houve vários pós, processualismo, pós-modernismo, pós-estruturalismo, etc. E dentro de cada uma destas designações, diferentes sensibilidades. Um dos autores mais importantes para a arqueologia do chamado pós-modernismo, pós-processualismo, é Ian Hodder, um autor inglês de Cambridge.
com livros fundamentais, como por exemplo este, o Reading the Past, Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Reparem que ele utiliza o termo interpretação, interpretation, não explanation, não explicação. O termo explicação é típico da perspectiva antropológica em arqueologia. O termo interpretação é típico da perspectiva histórica em arqueologia. E, de facto, Jan Oder aproxima-se novamente, outra vez, neste movimento pendular da teoria do continente que é a história. Não que ele considere que a arqueologia é uma forma de história. Não, não. Ele considera a arqueologia como arqueologia. A arqueologia como uma existência independente. Porque distingue-se do antiquarismo, mas também se distingue da história baseada nos documentos, uma vez que, como ele aqui afirma, há diferenças entre a cultura material e os registros falados ou escritos, e a linguagem falada ou escrita. Têm formas diferentes de ser abordados, de ser descodificados, provavelmente também alcançam diferentes aspectos da vida social e, portanto, têm diferentes, não só métodos, como teorias interpretativas. E, portanto, a conclusão dele é que a arqueologia não é nem história, nem antropologia, mas é apenas e só e principalmente arqueologia, uma disciplina independente. Reparem que, de algum modo, isto era também o que dizia Gordon Childe. Gordon Childe dizia que a arqueologia era uma forma de fazer história, mas dava-lhe um estatuto muito particular dentro do continente da história. Portanto, há uma retoma com Jan Oder e muitos dos pós-processualistas de alguma historicidade, de alguma visão histórica da arqueologia. E depois, nas correntes, que diria já do século XXI, mais recentes, temos variadas, elas são muito variadas, mas no fundo, de um modo geral, o que elas continuam é este movimento, no sentido da história, inclusivamente da aplicação à arqueologia, de novo, de voltar a aplicar à teoria grandes teorias de enquadramento geral de natureza histórica, como o marxismo ou os vários estruturalismos, a recusa do funcionalismo e do positivismo e, portanto, do processualismo antropológico de que falei antes, e dados novos. A ênfase colocada na dimensão comportamental, nos enfoques autorreflexivos, críticos e até políticos, na importância da política também. Michael Shanks e Christopher Thiele são dois dos autores em torno desta ideia da arqueologia e da teoria, incluída na teoria social, mas outro muito importante, por exemplo, é o Tim Hingold, que desenvolve a ideia de uma arqueologia fenomenológica ou uma arqueologia cognitiva, ou outros, tudo na perspectiva de que só se pode alcançar o passado sentindo por dentro a paisagem. Tim Hingold é especialmente, digamos, enfático na importância da paisagem, dos estudos de paisagem, mas numa fenomenologia da paisagem, ou seja, numa tentativa que temos que ter de olhar a paisagem, o território, como o pré-histórico, se estamos a estar pré-histórico, ou o romano, ou o homem de qualquer tempo, a mulher de qualquer tempo, o olhou. E nesse sentido, entrarmos cognitivamente, digamos, na mente, na capacidade de sentir e de analisar dos povos do passado. É extraordinário esta chegada aqui, porque lembra muito do idealismo, das teses do idealismo histórico da primeira metade do século XX, na oposição que faziam à teoria marxista, considerando que não é possível entender o passado sem estarmos por dentro da mentalidade dos passados, e que aquilo que mais importa realmente é esta superestrutura, em termos marxistas, utilizando o termo, essa estrutura ideológica e não tanto a infraestrutura socioeconómica ou económica e social, de acordo com as teses do marxismo. É curioso como, na teoria de todas as ciências, designadamente da arqueologia, muitas vezes tem a sensação de, se não andar em redondo, andar num movimento pendular, como o pêndulo de Foucault, em que ora se está mais para um lado, ora se está mais para o outro, mas na realidade pouco se sai do mesmo amplo circuito de reflexão. E hoje ficamos por aqui, continuaremos na próxima sessão, certamente com outro tema.